Deputado, a respeito desse projeto que torna obrigatório o ensino religioso nas escolas, na verdade ele já existe, isso é só um complemento, como é que é esse projeto seu? Na verdade, a Constituição brasileira, Sérgio, ela prediz nos seus pronunciamentos que o ensino religioso ele é matéria escolar, principalmente nas escolas públicas, ou oficialmente nas escolas públicas. Todavia, na maioria das escolas, ele não é aplicado. Também é conhecido que o ensino ele é facultativo ao aluno, ou seja, o aluno ele escolhe se quer ou não quer. A princípio, essa primeira lei que eu apresento é para que, se existe o ensino, se ele está na Constituição, que ele se torne obrigatório. Como é obrigatório o ensino da matemática, da língua portuguesa, ninguém abre mão. Isso faz parte da criação da criança. Então, a lei que eu apresentei no Congresso Nacional foi para que efetivasse de fato a lei que já existe do ensino, mas que a partir de então seja obrigatória. E vem mais por aí, viu? Por que só a escola pública? Só os alunos de escola pública precisam aprender sobre Deus, por que não nas escolas particulares? Então vai vir mais coisas por aí. Esse ano, essa vai ser minha bandeira e vou trabalhar com muito afinco nisso. Pastor, agora, existe algum risco de haver uma tendência por parte do professor que queira, por exemplo, ensinar a tradição da sua igreja e não a própria palavra ou a Bíblia? Bom, na verdade, se você tiver acesso ao projeto que está no site, abra lá e você vai ver que uma das questões que eu cobro é exatamente sobre a formação profissional do professor. Porque não pode haver nenhum tipo de prática de proselitismo, ou seja, o professor não pode ser tendenciado a ensinar sobre a igreja A, B, C ou D, ou sobre a religião A ou sobre a religião B. Na verdade, talvez por isso essa matéria não seja tão bem discutida ou entendida, porque a palavra religião, no nosso país, ela tem uma conotação pejorativa. Você vê que em rodinha de amigos, a primeira coisa que se fala é religião, política e futebol, não se discute. Então, vamos transformar isso no ensino científico. Existe uma matéria científica onde se estuda a religião? Existe, que é a teologia. No caso, a teologia ela não puxa nem para A nem para B, porque a teologia é um ensino sobre Deus. O que eu quero, Sérgio, é que as nossas crianças voltem a acreditar que existe um papai no céu. Eu quero que as nossas crianças voltem ao dormir, olhar para o pai e para a mãe e pedir a bênção do pai e da mãe. Isso é um princípio de sabedoria, é um princípio de temor. Todos os países que lutaram dizendo que o seu país era laico, que o ensino religioso era facultativo aos pais, tiveram que num futuro mais árduo e mais próximo, tratarem com agressividade e com violência a falta de ética e moral no país, porque isso acaba levando as pessoas a uma falta de respeito pela própria vida. Então é isso que nós buscamos. As pessoas têm que entender que o cristianismo não é um fundamentalismo. Tem pessoas que têm medo de acontecer no Brasil o que acontece no Islã, né? O cristianismo, a base do cristianismo é o respeito ao próximo. Então, quando você tem o respeito ao próximo, você está tendenciado a dizer que não vai ter fundamentalismo nenhum. O que nós precisamos é que as nossas crianças tenham uma base de formação sobre aquilo que é divino, sobre aquilo que é etéreo e eterno, que é a presença de Deus. Eu tive isso na minha infância e me ajudou muito. Pastor, um outro assunto, o senhor fez um pronunciamento a respeito daquele projeto que é dito como contra a homofobia. Na verdade, qual que é a posição do pastor? Veja só, isso é um assunto tão delicado que a gente tem que saber o que falar para não deixar ninguém com dois pensamentos. Eu entendo o homossexual, eu respeito a opinião do homossexual, eu respeito a tendência dele, eu respeito tudo que se diz a ele, porque a lei máxima desse país, a nossa Constituição, diz que todo ser humano tem o direito de ir e vir sem ser sancionado por ninguém ou questionado por ninguém. O que eu não aceito é a prática homossexual. Primeiro, porque sou cristão. Segundo, porque sou um ser humano. E como ser humano que precisa da sequência à vida, se Deus houvesse feito Adão e Adão, não teriam Abel e Caim. Se Deus houvesse feito Eva e Eva, também não teria Abel e Caim. Para que haja longevidade da família, é preciso pai e mãe. Esse é um princípio natural, é um princípio filosófico, é um princípio religioso. A minha briga, o meu pronunciamento foi que o deputado que estava falando sobre isso, que é um ex-BBB, ele apunhalou a bancada evangélica dizendo que isso é uma bandeira da bancada evangélica, que não é. A bancada católica é muito grande e o catolicismo também não aceita a prática homossexual, entende? Quero que os seus internautas entendam que, como ser humano e como cristão, se existe uma lei que eu respeito, é a lei do livre-arbítrio.
ser humano faz o que quer da vida, vai onde quer e pensa como quer. O que eu não aceito é que as pessoas queiram fazer disso uma bandeira para oprimir as outras a aceitar aquilo. Eu posso conviver, mas eu não sou obrigado a aceitar isso dentro da minha casa, como não sou obrigado a aceitar isso dentro da minha igreja. Imagine que a lei da homofobia ela é muito dúbia. Um dos pontos dela diz que todo tipo de literatura considerada homofóbica tem que ser arrancada das prateleiras. E a literatura mais antiga do mundo, a mais respeitada, que é a Bíblia Sagrada, se posiciona contra o ato do homossexualismo. Uma lei dessa passando, a primeira coisa que é feita, se toda a literatura homofóbica tem que ser arrancada das prateleiras, a Bíblia não vai poder mais ser distribuída nem lida. Então, sobre leis a respeito da homofobia, precisamos de muito tempo para conversar. Eu creio que a maioria das coisas que se pede não aceito, né? Eu aceito sim que não seja gerada violência contra eles, não aceito que ninguém bata, puna, mate um homossexual por causa da atitude dele. Eu respeito a individualidade do ser humano. Eu sou contra a prática em si. Quando a prática vai bater na porta da minha igreja, quando ela vai bater dentro da minha casa, quando ela vai bater e se tornar algo natural aos olhos da sociedade, isso tem que ser estudado. É chocante para uma criança que está em fase de crescimento ver duas pessoas do mesmo sexo se beijarem na rua. É chocante, isso é natural do ser humano. Então, o meu pronunciamento foi para me posicionar e dizer àquele cidadão que não é a bancada evangélica, que nós respeitamos a atitude. É o fechamento do pensamento do cristianismo em si. Católico, evangélico, anglicano, ortodoxo, enfim. Eu continuo morando em Orlândia e os meus dias em Brasília são terça, quarta e quinta. Sexta e sábado eu estou na estrada, que eu tenho minhas agendas, e aos domingos estou aqui na igreja de Orlândia e também sou muito bem guardado pelos meus discípulos que estão aí, né, que são o pastor Rafael, o pastor Valdeci, o pastor Elias e os pastores que comum com o pastor Carlos. Então tem muita gente aqui na igreja capaz de dar conta do trabalho, mas eu continuo morando aqui, Sérgio. Entre a política e a chamada, eu fico a chamada. Então hoje eu estou deputado, eu não sei se amanhã continuarei, mas hoje eu sou pastor e continuarei sendo pastor, porque pastor não é um cargo humano, é uma atitude divina, é uma vocação. É diferente, é a vocação da profissão. Profissionalmente eu sou político, vocacionalmente eu sou pastor. Ok, pastor, obrigado. Que isso, Deus te abençoe. Um abraço para os seus internautas. E se o seu pessoal quiser acompanhar mais de perto o que eu estou fazendo em Brasília, é só entrar no meu site www.marcofeliciano, tem lá o íconezinho para o site político e a turma vai ficar sempre informada. Se precisar de qualquer coisa, estou à sua disposição.